Eu nunca fui muito de me envolver em coisas esquisitas, mas o que aconteceu naquela noite em Santa Catarina me mostrou que o mundo esconde segredos que a gente nunca deveria descobrir. Eu estava visitando um amigo, o Rodrigo, que morava numa cidade pequena, perto da serra. Tinha ido para relaxar, curtir uns dias de paz, longe da correria, mas aquela tranquilidade logo se transformou em algo que eu ainda não consigo entender completamente. Rodrigo sempre foi meio misterioso, metido em negócios que eu não perguntava muito. Ele falava sobre uns conhecidos, gente rica, influente, que passava pela região. Mas naquele dia, algo no jeito dele estava diferente. Parecia nervoso, mas tentava disfarçar. À noite, quando estávamos na varanda, ele soltou uma proposta estranha. Cara, tenho uma coisa para te mostrar, mas você tem que prometer que não vai falar nada para ninguém. Eu ri, achando que era mais uma de suas maluquices. Perguntei o que era, e ele só me olhou de um jeito sério, muito mais do que o normal. É uma cerimônia, um tipo de ritual, um grupo secreto. Eles se reúnem perto daqui. Coisa antiga, mas poderosa. Eu achei aquilo completamente absurdo, mas ele insistiu. Falou sobre a promessa de juventude, riqueza, poder, coisas que no fundo sempre atraem a gente, mesmo que não acredite muito. Curioso, acabei aceitando ir com ele. Só pra ver, pensei. Saímos de carro por uma estradinha de terra, subindo a serra. O céu estava claro, sem nuvens, e o silêncio ao redor era tão absoluto que qualquer som parecia ecoar pela mata. Depois de uns 20 minutos, chegamos a uma clareira, cercada de árvores altas, fechando o espaço como se fosse uma cúpula natural. Havia algumas pessoas lá, todas vestidas de preto, como se estivessem preparadas para algo importante. Ninguém falava. Só o som das folhas mexendo com o vento quebrava o silêncio. No centro da clareira, vi um círculo feito de pedras, grandes e gastas pelo tempo. No meio dele, um símbolo desenhado no chão, algo que eu nunca tinha visto antes. Era complexo, cheio de linhas e curvas que pareciam dançar à luz de algumas tochas fincadas na terra ao redor. Rodrigo me levou até a beira do círculo. Um homem mais velho, com uma barba branca e longa, estava lá liderando aquilo. Ele nos olhou e a expressão em seu rosto era de completa serenidade, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Foi então que ele começou a falar. Não era português, nem nenhuma língua que eu conhecesse. As palavras saíam da boca dele de uma forma que parecia errada, como se não pertencessem àquele lugar. As pessoas em volta abaixaram a cabeça, como se estivessem rezando, mas eu não conseguia tirar os olhos. Começou a mudar no ar ao nosso redor. Não era o clima, mas uma sensação de que as coisas estavam deslocadas, como se o espaço à nossa volta estivesse sendo distorcido. Eu queria sair dali, mas meus pés pareciam grudados no chão. Olhei para Rodrigo, e ele estava totalmente imerso naquilo, como se soubesse exatamente o que ia acontecer. O homem no centro levantou uma faca cerimonial, de lâmina longa e fina, e a luz das tochas refletiu nela. Ele puxou um jovem que estava ajoelhado para o meio do círculo. O rapaz parecia estar em transe, os olhos vidrados, sem nenhuma emoção. A lâmina foi erguida e então, num movimento rápido, ele fez o corte. O sangue escorreu pelo símbolo no chão, traçando as linhas e curvas com uma precisão assustadora. O brilho das tochas pareceu aumentar, projetando sombras enormes ao redor. Foi nesse momento que as coisas começaram a ficar completamente fora de controle. O símbolo no chão começou a emitir uma luz fraca, quase imperceptível no início, mas que foi crescendo. As pedras ao redor tremiam, e o som das palavras do homem, antes baixas, ficou mais forte, quase ensurdecedor. Algo no centro do círculo começou a se formar. No início, era como uma sombra distorcida, sem forma definida. Mas aos poucos, aquilo começou a tomar uma forma humana, ou pelo menos algo que tentava imitar um ser humano. Era alto, magro, e seus braços eram longos demais, quase como se estivessem quebrados em várias partes. Seus olhos não eram olhos normais. Eram apenas 2 buracos negros, profundos, como se absorvessem toda a luz ao redor. Eu estava em pânico. Rodrigo, no entanto, estava fascinado, completamente perdido naquilo. Ele sussurrou para mim que aquilo era o demônio, a entidade que eles estavam invocando, e que em troca de uma oferenda, ela prometia tudo que alguém pudesse querer. Juventude eterna, riqueza infinita, poder sobre qualquer coisa. O homem que tinha feito o sacrifício caiu de joelhos, como se estivesse se oferecendo também. A entidade se moveu devagar em direção a ele, esticando o braço longo e fino, tocando sua testa com um dedo que parecia feito de sombras.
No instante em que o tocou, o corpo do homem se convulsionou e sua pele começou a enrugar de forma rápida, como se ele estivesse envelhecendo décadas em segundos. O grito que ele soltou ecoou pela clareira, mas ninguém se moveu. Foi então que o caos se instaurou. A entidade começou a tocar os outros, um por um, e cada um que era tocado sofria o mesmo destino. Suas peles secavam, suas faces se transformavam em caveiras, e o som de ossos se quebrando era ensurdecedor. Rodrigo me olhou, agora em pânico pela mata, sem olhar para trás. O som dos gritos, o canto distorcido, tudo ainda ecoava na minha cabeça. Não sei como conseguimos voltar para o carro, mas lembro que, enquanto dirigíamos de volta, olhei pelo retrovisor e vi, por um segundo, a entidade à distância. Seus olhos negros ainda me encaravam, como se soubesse que eu tinha escapado por pouco. Desde então, nunca mais falei com Rodrigo. Não sei o que aconteceu com ele, nem com o grupo. Mas uma coisa eu sei, aquilo que eles invocaram naquela noite continua por aí, esperando por mais pessoas que estejam dispostas a dar tudo em troca de nada. E o pior de tudo é que, no fundo, sei que uma parte de mim nunca vai conseguir esquecer o que vi.